Hoje, nós estaremos falando sobre um tema que, pelo menos na minha perspectiva, não é um tema muito abordado em nosso meio, mas que deveria ser. Então, a gente pode começar falar sobre essa temática e trazer hoje como um dia, para isso. O tema da nossa mensagem nessa manhã é Cuidando da Criação, a questão ambiental pela perspectiva cristã. Nós vamos falar hoje sobre meio ambiente. Vai falar, Eric, vai falar sobre meio ambiente? Mas o que isso tem a ver com Deus? Eric, vai falar sobre o quê? Vai falar sobre planta? O que isso tem a ver com Deus? Vai falar sobre animal, Eric? Sobre bicho? O que isso tem a ver com Deus? Porque na verdade Deus é... O que é Deus? Na verdade Deus gosta de... O que Deus gosta? Então, pensando nesse ponto de partida, esse é o tema que nós vamos conversar nessa manhã. E é um tema que tem, ao longo aí dos últimos anos e tal, falado ao meu coração e me movido a ter uma certa reflexão nesse sentido. Eu lembro que, eu mais ou menos adolescente, eu ganhei uma camisa, que ela era uma camisa, acho que o pastor deve lembrar dessa camisa aí. Era uma camisa verde. Cara, a camisa era muito bonitinha, mano. Eu tinha vontade de ter essa camisa de novo, mas aí eu perdi a camisa, um tempo. Era uma camisa verde, aí tinha assim uma vaquinha na camisa, segurando uma plaquinha. Aí era até engraçado, não é nem pela reflexão, mas porque era engraçado mesmo. Aí na plaquinha estava escrito assim, coma mais salada. Aí era engraçado, onde eu ia, eu era tipo um famoso, que as pessoas olhavam assim, ó, cara, que maneiro, a vaquinha falando para comer mais salada. Coerente a vaquinha, né? Senão ela que iria virar a refeição. Mas assim, é um tema que tem assim, trazido minha atenção nos últimos tempos. E agora, mais recentemente, talvez de um ano para cá, eu tenho procurado estudar de uma forma mais próxima sobre isso, pensando de uma forma mais carinhosa, cuidadosa e atenta para essa nossa relação, a relação que nós cristãos temos com a criação de Deus. Porque é assim que nós olhamos para a natureza. Não é algo vazio, não é algo apenas material ali. Você tem a árvore e ponto. Mas ali nós temos o quê? A criação de Deus. E aí, pensando nisso, é importante a gente falar sobre esse valor da natureza e o que ela, a Bíblia nos ensina a partir dessa percepção que devemos ter com ela. Entretanto, e o porquê que esse tema também se faz necessário, porque a gente enfrenta hoje como mundo um grande problema ambiental. Então você vai ver isso nos noticiários, vez ou outra. Você vai ver falando, por exemplo, das reuniões que acontecem no mundo, trazendo mesmo uma noção dessa questão ambiental. Porque o mundo se preocupa com esse cuidado, não por perceber como criação, mas porque conseguiu entender, e através mesmo da ciência, que, na verdade, o planeta Terra é um planeta que existe um sistema que aconteceu, um sistema da vida. E nós, como seres humanos, não estamos fora desse sistema. Até porque nós estamos aqui no Mutondo, que é um lugar que está onde? No planeta Terra. A gente não está em outro planeta. Nós fazemos parte desse sistema de vida, de toda essa complexidade. Então, você tem lá a nossa grande casa, a casa que é comum a todos nós. Talvez a gente vai ouvir aí, dentro dessa temática, falar muito sobre esse prefixo eco, que tem ecologia e tem outras aplicações. Esse eco, na verdade, ele vem de uma palavra grega que é oikos, que quer dizer casa. Então, é toda a noção de casa. É como se a gente vivesse numa mesma casa em comum, aonde aquilo que a gente faz contra essa casa vem implicar também na vida dos outros que vivem nessa casa. E quem vive na casa chamada Terra? Eu e todos vocês, E não só vocês, mas tudo aquilo que a gente entende como vida, que está dentro desse sistema. Só que hoje a gente enfrenta uma dificuldade em relação a esse cuidado com essa casa comum. Segundo uma matéria no site do Centro de Estudos Estratégicos da Fiocruz, Antônio Ivo de Carvalho,
uma matéria com o título O Antropoceno e a Era do Colapso Ambiental. Ela foi publicada em 16 de janeiro de 2020. Ela trouxe alguns dados referentes à situação do nosso planeta hoje. Então, para a gente ter uma noção simples do que está acontecendo. Segundo lá, esse site, nós, por ano, destruímos cerca de 15 bilhões de árvores na Terra. E a gente consegue replantar 5 bilhões. Ou seja, 15 menos 5, aquela matemática básica, 10. Amém? Rogério, estou bem, Rogério? Rogério que vai me ajudar. 10 bilhões. Ou seja, por ano, a gente perde 10 bilhões de árvores. A gente tem um cálculo mais ou menos aí de 3 trilhões de árvores no planeta Terra. Se continuar assim, em 300 anos, não vai ter mais árvore. Um planeta sem árvore. Provavelmente no lugar da árvore a gente vai colocar o quê? Mais cimento, né? Porque a gente na cidade gosta de cimento, né? A gente até gosta de um verdinho, mas só de um verde que dá para controlar. Um verde que não incomode. Um verde que sirva a nossa vaidade. Um verde que apenas alimente aquilo que a gente, acha bonito hoje. Porque talvez amanhã também a gente tenha um outro senso estético. E aí a gente vai achar outras coisas bonitas. E a gente coloca outra coisa no lugar do verde. Mas aí, outros pontos que trazem aqui. O aumento da nossa temperatura do planeta e os riscos que isso pode gerar, por exemplo, a questão também do aumento dos desertos, dessa desertificação, a perda de terra fértil. Então, se a gente perde terra fértil, a gente não consegue plantar naquela terra, porque ela vai virando deserto. E aí, através dessa desertificação, a gente já não consegue mais ter o mesmo sistema de geração de alimento. Porque o nosso alimento vem da onde? Vem da terra. Aí você fala assim, mas eu como animal, eu como carne. Mas o animal come o quê, gente? O animal come da terra. Então até mesmo se você fizer aí o seu ciclo aí, e você comer a carne do animal, você vai precisar daquilo que a terra produz, porque o animal vai comer daquele vegetal, daquela vegetação. Um outro problema que a gente tem é a perda de biodiversidade. De acordo com o relatório Planeta Vivo de 2018, divulgado pela WWF, as populações de vertebrados silvestres, como mamíferos, pássaros, peixes, répteis e anfíbios, sofreram uma redução de 60% de 1970 entre 1970 e 2014. 60% das espécies, aqui uma redução. Outro dado, de acordo com a plataforma intergovernamental para a biodiversidade e serviços ecossistêmicos da ONU, diz que hoje nós temos 1 milhão de espécies ameaçadas de extinção no planeta. Não 1 milhão de animais, é 1 milhão de espécies que estão sendo assim ameaçadas. E aí você pensa assim, Eric, legal, muito legal você trazer essas coisas. Isso aí, inclusive eu já ouvi falar aí. Mas o que eu quero hoje trazer e pensar com cada um de vocês é, o que a gente faz em relação a isso? E o que deve nos incomodar, ou qual é o sentimento que deve estar em nosso coração quando a gente se depara com essas notícias? Como eu falei, por vezes o mundo vai olhar e a resposta dele vai ser a partir da crise. Ou seja, porque tudo ali existe um interesse. O interesse o que? Muitas vezes voltado ao próprio humano. Como eu falei, a gente vive dentro desse ecossistema. Se o ecossistema entra em colapso, se a Terra deixa de existir, adivinha o que acontece com os humanos? Eles vão continuar existindo? Sem o próprio ambiente de existência deles? Não. Se a Terra deixa de existir, os seres humanos também vão deixar de existir. Eric, mas a gente vai para Marte. Esse filme é legal, cara. Tem vários filmes assim legais, Que a gente vai para algum lugar lá. Tem alguns filmes que são mais realistas, que mostram que se alguém for para algum lugar, tem muitos e muitos alguém que não vão para esse lugar. E aí é provável que eu esteja dentro desses muitos alguém que não vá para um lugar de existência que não é a Terra. Eu tenho que me contentar com a Terra. E eu estou muito feliz com isso, porque foi Deus que fez a Terra. E aí a gente chega aqui e olha, mas o que a gente, o que isso tem a ver conosco? E aí eu quero puxar a nossa memória, principalmente aqueles que tiveram contato desde a infância com a igreja. Uma história bem recorrente que a gente vê nas salinhas, das crianças, é sobre a criação do mundo. E talvez sejam as histórias mais, legais assim de contar, Que aí
Você faz lá, faz um sol, faz estrelas, aí desenha, sei lá, as árvores, os bichinhos. Aí você trata aquilo com as crianças, né? Quem criou os animais, né? Foi Deus. Quem criou ali o sol, foi Deus. Quem criou as árvores, foi Deus. Quem criou o mundo, foi Deus. Talvez hoje a gente precise, como sendo esses adultos, maduros, tão capazes, tão sábios, a gente precisa um pouco voltar e ver o que as crianças estão aprendendo. E a perceber que precisamos, de fato, olhar e ver quem criou esse mundo que a gente hoje habita e que a gente faz parte. E para isso, a Bíblia do adulto também tem, né? Gênesis 1, convido você, se quiser, a abrir sua Bíblia. Gênesis, capítulo 1. E nós não vamos fazer uma leitura precisa desse texto, mas vamos perceber algumas questões aqui nos diferentes versos que tem do 1 ao 31. Então, Gênesis 1 vai dizer o seguinte: o primeiro versículo da Bíblia, o que diz? Vamos ler de novo. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Volta ali um pouquinho. Quem criou os céus e a terra? Deus. Isso é óbvio, né? Cremos nisso, Deus Criador. E aí o que aconteceu na sequência dos dias? Versículo 3 vai dizer que Deus fez o quê? A luz. E aí no versículo 4 vai dizer o seguinte: e viu Deus que a luz era boa. Versículo 9 e 10, Deus, após criar as águas e céus, separa a parte seca e chama de terra. E viu Deus que isso era bom. Versículo 11, Deus faz as plantas, sementes, árvores frutíferas. Versículo 12, adivinha o que acontece? E viu Deus que era bom. Versículo 14 e 17 ao 17, Deus faz os luzeiros nos céus, o sol, as estrelas. E no versículo 18, irmãos, Deus olha para tudo aquilo e fala assim: e viu Deus que era bom. Versículo 19 ao 21, Deus criou os animais aquáticos, as aves. Versículo 21, e viu Deus que isso era bom. Versículo 24 a 25, Deus fez os animais terrestres, selvagens e domésticos. Versículo 25, e viu Deus que isso era bom. Versículo 26 a 30, Deus faz o homem e a mulher. Versículo 31, viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e amanhã, o sexto dia. Deus criou o mundo, os céus e terra. Só que Deus não só cria o mundo, criei, vai lá. Deus cria o mundo, olha para o mundo, para aquilo que ele fez e diz o quê? É bom. Imagina Deus, irmãos, criando o mundo, olhando assim, criando a mangueira. Aí criou aquela árvore lá, com aquele fruto, né, tão maravilhoso. Você gosta de manga? Eu gosto da beça de manga. Tá chegando o final do ano agora, né, época de manga. Aí criou aquela mangueira, olhou assim, o negócio é bom mesmo. Olha aquele fruto. Acho que a primeira manga deve ter sido a Carlotinha. Ela é muito boa, aquela manga. Então, criou ali aquele pé de manga Carlotinha. A manga é uma delícia. Deus olhando para aquilo. Cara, isso aqui é muito bom. Deus criando lá os peixes e tal. Falou: rapaz, esses peixes bonitos. Os peixes que bota em aquário, o pessoal bota em aquário. Os peixes bonitos, cara. Olha só que coisa maravilhosa. Deus criando lá os animais, irmão. Deus criando o tucano. Irmão, você já viu o tucano? Irmão, que ave linda, irmão. Eu já vi um tucano naturalmente voando. Irmão, coisa mais linda desse mundo. O biquinho dele, imagina Deus fazendo aquilo, falando assim, rapaz, acho que eu vou fazer um biquinho um pouquinho mais alongado. E vou fazer um negócio meio amarelo, pintado aqui. Não, isso aqui deixa que eu faça a mão, sabe? Rapaz, ficou bonito mesmo, hein? E aquele tucano voando, irmão, maravilhoso. Deus criou inseto também, irmão. Inseto. A gente tem até medo de inseto. A gente, desse tamanho, medo do inseto. Deus fez inseto, irmão. Imagina Deus fazendo a joaninha, irmão. Olhando para a joaninha. Que coisa linda, olha só o tamanhozinho dela. Preta e vermelha. Que cor bonita. Imagina, irmão. Olhando para a joaninha, irmão. Falando, essa cor é muito bonita. Essa aí talvez tenha sido
O inseto mais bonito. Irmão, Deus criando todo mundo. Todo mundo, todo. E Deus não cansava. Aqui, registrando o Gênesis. A gente tem pela tradição que Moisés fez esse registro. Moisés tem essa visão de perceber o que Deus sentiu quando fez o mundo. E Deus olha para o mundo e cria isso e fala, é bom. E cria isso e fala, é bom. E cria isso e fala, é bom. Aí eu pergunto para vocês, o que Deus criou, Ele chamou de bom. Como que nós devemos chamar aquilo que Deus criou? De bom também. Porque o nosso Deus, o Criador, que a gente aprende lá junto com as crianças, em Gênesis 1 vai nos trazer isso, Ele chamou a sua criação de boa. E da mesma maneira, nós precisamos ter essa percepção de que essa criação, ela é boa. E aí não só isso, a gente vai observando e a gente prossegue para um outro ponto de percepção. A gente viu o valor da natureza e de seus viventes, que Deus criou e Deus disse que é bom. E agora, sobre a responsabilidade que os filhos de Deus têm sobre essa natureza. E aí a gente pergunta, mas quem são os filhos de Deus? João 1, versículo 12 e 13. João 1, 12 e 13 vai dizer o seguinte: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós cremos que somos filhos de Deus, regenerados. Naquele diálogo de João 3, de Jesus e Nicodemos falando, como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? E Jesus falando, rapaz, tem que nascer de novo. Não dá para continuar desse jeito, você tem que nascer de novo. Você agora tem que ser regenerado, gerado pelo Pai. E aí ser de fato um filho de Deus. E aí quando a gente olha para a nossa responsabilidade diante da criação, a gente começa a observar qual é a responsabilidade que Adão e Eva tinham diante dessa criação. Quando a gente olha em Gênesis 2, versículo 15, diz o seguinte, Gênesis 2, 15. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Palavras preciosas essas. Deus faz tudo, toda a criação, e chama tudo aquilo de bom. Sabe? Cria e diz que é bom. Cria e diz que é bom. Cria e diz que é bom. E agora coloca lá a humanidade lá, coloca o homem e a mulher, Adão e Eva. E diz o seguinte, ó, vocês agora têm que cultivar e guardar. O interessante dessas duas palavras é que cultivar, o que seria cultivar? Tratar a terra, lavrar. Então cultivar, repare que quando a gente estava falando da criação, Deus cria as plantas, Deus cria também sementes. Deus dá uma instrução aqui e fala para eles, olha só, vocês têm que cultivar essa terra. Sabe, vocês vão chegar na terra aí, ó, cuida da terra, bota uma sementezinha, planta nessa terra, sabe, tome cuidado aí com essa criação. Só que não é só cultivar. Deus falou outra coisa. Qual era a segunda coisa? Começa com guardar, termina com dar. Guardar, não é isso? E o que seria esse guardar, gente? Só tinha Adão e Eva ali. E os animais? Eles iam guardar o quê de quem? Deus criou. Quem estava ameaçando ali? Sabe, mas aí Deus, a gente pode interpretar isso aqui no sentido de proteger e preservar. Deus coloca ali, irmão, um princípio que hoje o pessoal está estudando aí. Deus coloca aqui uma questão de agroecologia. Sabe, de você cuidar, de você ter agricultura, mas você respeitar o bem-estar do solo e o bem-estar da terra. Porque se você acaba com aquilo, você mata aquilo que Deus criou. E não só isso, mas você colhe as consequências daquilo, porque você passa a não ter mais aquela terra fértil. E aí a gente vê Gênesis 2,19. Deus criou os animais. Só que olha o que Deus faz. E vocês vão entender qual é o perigo dessa questão. Gênesis 2,19. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo
e todas as aves dos céus, trouxe-os aos homens para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Irmãos, eu acredito que vocês compartilham do mesmo pensamento que eu. Sabe o quanto é perigoso você botar nome no animal? Entendeu? Sabe quando você tem lá, chegou um cachorrinho, né? O pessoal que tem talvez filho, né? Já criança, malzinho um pouco, vê o cachorrinho na rua, vamos levar para casa. Aí não, vá, deixa o cachorro ir. Ah não, mas tadinho, tá passando fome, não sei o quê. Aí leva o cachorro para casa. Aí fica o filho se esfregando naquele cachorro. Aí você já preocupado, meu Deus, não dá para botar cachorro aqui em casa. E tá o filho, cuidando daquele cachorro. Aí tá beleza. Aí tá você ali resistente, olha só, mas a gente vai ter que doar esse cachorro. A gente vai precisar doar esse cachorro. Não, papai, tá bom, a gente vai doar. Aí, irmão, chega um belo dia que você descobre que o cachorro tem nome. O filho botou nome no cachorro. Irmão, botou nome. Não é mais cachorro, irmão. Entendeu o negócio? Botou nome, não é mais cachorro. O cachorro era quando estava na rua. Entrou dentro de casa. É ter nome de gente, irmão. Conheci há pouco tempo um cachorro chamado Francisco. Entrou dentro de casa. Não é mais cachorro, é Francisco. É Bob. Bob é nome de cachorro, né? Bob, não sei, qualquer outro nome, irmão. Virou família. Deus chega para Adão e Eva, fala assim, olha só, coloca nome. Irmão, imagina Adão olhando para Deus assim, ó. Vou colocar nome, Senhor. Adão, coloca nome. Não, mas vou colocar nome, deixa eu chamar de, não sei, bicho da esquerda, bicho da direita, bicho dali, bicho daqui, bicho de cima, bicho que voa. Bota nome, Adão. Deus, como é que eu vou botar nome? Bota nome, Adão. Aí Deus vai e coloca nome. Colocou nome, irmão, o que aconteceu? Já era, irmão. Virou família. Tava lá Adão e Eva naquele jardim e um monte de bicho com nome. Não tinha mais cachorro, irmão, só tinha Bob. Não tinha mais vaca, só tinha mimosa. Sabe? Não tinha mais gato, só tinha, né, aquele nome de gato, princesa. Princesa é um bom nome de gato. Sabe? Deus cria tudo aquilo e fala assim, ó, cara, se relaciona, mano. Se relaciona, respeita, olha só. É laços de amor. Porque fui eu que criei, isso aí não surgiu do nada. É criação minha e eu olhei para isso e disse, é bom. E a gente tem toda essa noção e perspectiva a partir daquilo que Deus nos revela em sua palavra. Mas aí, irmãos, aconteceu uma coisa trágica na existência de tudo. E não é só da humanidade. Em Gênesis 3, a gente vê o que nós chamamos, principalmente nessa visão da igreja, de a queda, a entrada do pecado no mundo. Em Gênesis 2, 16 e 17, aconteceu o seguinte, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus disse que o homem e a mulher não deveriam comer daquela árvore do conhecimento do bem e do mal. Depois, Gênesis 3 e 6, acontece aquilo que Deus tinha falado para não acontecer. O homem e a mulher comem do fruto daquela árvore e desobedecem a Deus. Gênesis 3, 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. E aí no versículo 14 e seguintes de Gênesis 3, nós temos as consequências do pecado, os efeitos daquele pecado. Versículo 14 fala da serpente. A serpente se tornou maldita entre todos os animais e passou a rastejar sobre o seu ventre. Versículo 15 vai falar da inimizade entre a serpente e a mulher, e entre a descendência da serpente e descendência da mulher. Versículo 16 vai dizer que a mulher teria dor ao dar à luz, sentiria dor ao dar à luz a filhos, e seria governada pelo marido. Isso tudo consequências do pecado. Versículo 17, a terra se tornou maldita por causa do homem. Ela produzirá também cardos, ou ervas daninhas, e abrolhos, que pode também ser entendido como espinhos. Versículo 19, o homem deveria trabalhar arduamente
se cansando para obter alimento, e no fim da sua vida, voltar ao pó. E aí, a gente tem essa nova realidade da humanidade, e não só da humanidade, mas de toda a criação, decaídos. E aí, como a gente viu aqui, até a terra experimentou da consequência desse pecado, se tornou maldita por causa do homem. E aí a gente vê e observa essa consequência, e Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Depois a sequência aqui desses fatos narrados de Gênesis, ali no capítulo 3, eles são ali expulsos desse jardim do Éden, sabe? Mas lá em Apocalipse a gente vai ver a esperança de voltar para esse jardim, que Deus então assim estabelece. Mas eles são expulsos daquele jardim, aquela relação que eles tinham da visita de Deus ao final dos dias é rompida, e agora inicia-se uma nova realidade, uma realidade decaída que tem como consequência as consequências do pecado, que a gente viu aqui. Mas nós não somos aqueles que decaímos e permanecemos decaídos, porque surgiu um nome chamado Jesus o Cristo, o próprio Deus, que veio e morreu pelos pecados, e aí nele estabelece o mistério e o ministério da reconciliação. Esse resgate que Jesus faz, não somente conosco, mas toda a criação. E então nós vemos surgir a nova criação de Deus. Lá em 2 Coríntios, irmãos, 2 Coríntios 5, 17 e 18. 2 Coríntios 5, 17 e 18 diz assim: e assim, se alguém está em Cristo, é o quê? Nova criatura. O que aconteceu com as coisas antigas? As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram o quê, irmãos? Coisas novas. Versículo, já foi os 2, 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Nós, como humanidade e toda a criação, experientes daquela queda, agora começamos a experimentar, a partir do sacrifício de Cristo, essa reconciliação, a volta para perto do Pai e o estabelecimento de um novo ser. É por isso que nós não podemos olhar para as consequências do pecado e falar assim: ah, mas está tudo perdido mesmo, a gente tem que viver daquele jeito. Não, irmão, nós somos novas criaturas, coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo, agora nos reconciliou. É por isso que aquilo que está dizendo lá em Gênesis, como consequência do pecado, e a gente já falou sobre isso aqui, em que o marido, ele subjugaria a mulher, ele dominaria a mulher, isso não deve continuar, porque agora nós experimentamos uma nova realidade, somos nova criatura, e como nova criatura, a gente não está mais submisso ali, ou então apenas sujeito à queda, mas sim à ressurreição. A gente não é mais aquele homem e mulher decaídos, mas agora a gente já começa a experimentar uma nova criatura, que não se limita às consequências do pecado, mas começa a viver o que é ser como um justo. Aquele que tem o seu pecado ali, retirado, pecado ali pago pelo sacrifício de Cristo Jesus. Então as nossas relações começam a mudar. Gálatas 3:28 vai falar sobre essa questão do homem e da mulher. Nem homem nem mulher, todos são um em Cristo. E o que isso tem a ver com natureza? A terra que tinha se tornado maldita pelos homens, pelas mulheres, pela humanidade, como fruto e consequência do pecado, não pode continuar sendo maldita pela mão dos filhos de Deus, porque a esses foi dado uma outra missão, a da reconciliação. E aí a gente vai para o nosso último texto, Romanos 8, verso 18 ao 21. Romanos 8, 18 ao 21.
considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A natureza criada aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou na esperança. Versículo 21. De que a própria natureza criada será o quê? Libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós, como nova criatura, temos uma missão diante da criação. E sabe o que é mais interessante? A forma como a criação espera a revelação dos filhos de Deus. Como que a criação olha para a gente e fala assim, ó, ali está a minha esperança de sair dessa condição corrompida e de inutilidade e de alcançar liberdade. A liberdade em Deus para ser aquilo que foi criado para ser. Se planta, planta. Se animal, animal. Se água, água. Se terra, terra. Se gente, gente. Uma questão de voltar à essência, de voltar àquilo que Deus criou e disse, isso é bom. E aí a gente vê a nossa grande missão, como esses filhos de Deus. É em nós que está a expectativa da grande criação. E quando a gente volta lá para o início, que eu li aqui um monte de notícias que vocês estão cansados de saber. Ah, a terra está acabando. Ah, poluição, isso e aquilo. Isso deve nos incomodar? A única resposta que a gente encontra através desse livro é sim. Primeiro, porque quando a terra é destruída, aquilo que Deus criou e disse que é bom é destruído. E nós, como aqueles que amam a Deus e buscam fazer a tua vontade, não podemos ficar indiferentes com algo desse jeito. E a outra questão é que, por mais que todos experimentemos das consequências dessa queda lá em Adão, nós temos agora a experiência da ressurreição em Cristo Jesus, já experimentando pela esperança ser nova criatura. E como nova criatura, a gente volta a olhar para a criação e diz, é melhor a gente voltar a cultivar e guardar, a cuidar e ter uma boa relação. Não é somente uma relação com essas coisas materiais, mas é relação com o que Deus criou. Eu poderia, irmãos, como eu falei, eu estou tentando já há tempo estudar sobre isso aqui. Eu poderia chegar aqui e puxar um monte de referência, de citação e trazer para vocês. Sabe, falar da colaboração de John Stott, falar da colaboração de Peter Harris com a Rocha, um projeto bem assim, sabe, para frente nessa visão que começou lá em Algarve, em Portugal, cuidando da preservação principalmente de aves. Eu poderia falar aqui de outros nomes que se destacaram, Teilhard de Chardin, Leonardo Boff. Poderia falar até do Papa Francisco, que tem também colaborado nessa iniciativa através da Igreja Católica. Poderia falar do Padre José Roque Jungs. Poderia falar de Haroldo Heimer. Poderia falar aqui de tantos outros nomes, Catherine Hale, que estão colaborando, trazendo uma visão da fé cristã e dizendo, olha só, a gente não pode continuar depredando esse meio ambiente. Eu poderia falar aqui de Francis Schaeffer, tantos nomes. Mas, irmãos, eu só quero que vocês façam o seguinte, abram a Bíblia, em Gênesis 1, e vejam que Deus criou o mundo, e disse que é bom. E que vocês olhem para a Bíblia de novo e saibam que, por mais que tenha entrado o pecado no mundo, a salvação também entrou no mundo. E se aquele primeiro homem, Adão, nos fez cair e experimentar desse pecado, o novo homem, Jesus Cristo, nos faz renascer e experimentar da glória eterna. E nós somos esses que andam nessa criação, nesse meio ambiente, valorizando a criação, valorizando o que Deus criou e dizendo, isso é bom. Irmãos, cuidem das plantas, cuidem dos animais,
cuidem das pessoas, cuidem da vida. É isso que a gente precisa fazer, é ter o amor de Deus em todas as relações. E isso, igreja do Senhor, não é assunto do mundo, porque o que Deus criou é um assunto muito pertinente a nós, que somos filhos desse Deus e obra também da sua maravilhosa criação. Eu quero orar com você nesse instante. Amado Deus e Pai, santificado seja o teu santo nome em nossas vidas, em nossa igreja, em nosso país, neste dia. Eu quero te pedir nesse momento, Pai, que o Senhor nos ajude a nos comportarmos como mordomos dessa criação, porque aquilo que o Senhor nos assim designou, essa questão da dominação, não é uma dominação desenfreada, não é uma dominação sem amor e sem relacionamento, porque havia amor e relacionamento na criação. Que venhamos, ó Deus, tratar esse mundo natural e material como obra da criação bondosa de Deus, sabendo que nós também somos criação e precisamos ser representantes dessa nova criatura, que vai assim trazer liberdade, não só aos filhos de Deus, mas a toda a criação que aguarda com grande expectativa a nossa revelação. Nos ajude a vivermos essa realidade que já é presente na tua eternidade, mas que também pode ser espelhada aqui na terra, através dessa revelação de nós como seus filhos. Seja Deus adorado em todas as nossas relações, que haja em nós o amor para com tudo aquilo que o Senhor criou, e seja feita a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que peço e agradeço. Amém, Senhor.